Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo, Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma terça-feira, ao nosso compromisso diário aqui, nosso pequeno estudo, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho de hoje. Nossos grãozinhos hoje trazem para a gente já o capítulo 13 do Evangelho, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade, que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão de povo o seguiu, e ao mesmo tempo um leproso veio até ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu o quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide-vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral, porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus, prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e que a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quantos há que não prestam um serviço senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma e na sombra não dariam uma moeda? Por isso, Jesus disse: aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta receber senão a punição do seu orgulho. A leitura continua e amanhã a gente continua essa leitura. Gente, fazer o bem sem ostentação. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Todos que fazem caridade para se promover, né, em busca de algo, né, em busca de um benefício próprio, estão agindo contra a lei de Deus, estão agindo contra a caridade. Que essa não é a verdadeira caridade. A verdadeira caridade, ela não te dá recompensa para os homens, ela te dá recompensa para Deus. A sua recompensa, quem vai te dar é Deus, não os homens. Os homens vão dar recompensa para aquele que divulga, para aquele que se promove. Esse vai ter a recompensa humana. A recompensa divina é feita quando você faz a caridade em silêncio, sem mostrar nada para ninguém. Eu vou ali e faço a minha parte, né? Eu nem apareço, eu faço a minha parte, né? Essa é a verdadeira caridade, é você fazer de coração, sem esperar recompensa nenhuma aqui na terra, sem esperar sequer um obrigado daquele que você está ajudando. Porque aquele que precisa saber o que você está fazendo já sabe. E a recompensa dele é muito, mas muito melhor do que a recompensa
terrena. Então, vamos procurar fazer a caridade em silêncio, humildemente, para a gente não ofender aquele que está recebendo a caridade, para a gente não se mostrar maior do que ele, porque a gente sabe que isso é orgulho, que isso é vaidade, e se você está fazendo a caridade não tem que ser acompanhada desses dois sentimentos, viu, gente? Vamos ser humildes, né? Vamos ser bondosos para que a gente seja verdadeiramente caridosos, tá certo? E amanhã a gente continua essa leitura. O Livro dos Espíritos traz para a gente hoje o capítulo 7, o capítulo 6 ainda, né? Falando sobre a lei de destruição. Nós estamos falando aqui sobre a pena de morte, a questão 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usa ele esse direito quando suprime da sociedade um membro perigoso? Há outros meios de se preservar do perigo, senão o de matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Gente, se você está se condenando uma pessoa à morte, você está privando ela, né, da oportunidade do arrependimento, do remorso. Você está privando ela da prova dela, né? Da prova dela, da continuidade da vida, para ela ter o sentimento do arrependimento pelo que fez, né? E uma nova oportunidade surgir para ela. A pena de morte é uma criação humana, não é de Deus. A gente sabe disso, a gente falou isso, né, na leitura de ontem. E quem somos nós para julgar, né, e condenar a morte? A morte, às vezes, é um alívio para aquele que está sofrendo aqui na Terra. Às vezes não, a morte é um alívio para aquele que está sofrendo aqui na Terra. Só que nós não temos, né, o direito de condenar ninguém à morte. Nós não temos direito de condenar ninguém, e principalmente à morte, não é? Então, nós não vamos estar preservando a nossa vida, matando, né, aquele que poderia atentar contra a nossa vida. Mas e se não fosse? E se ele não atentar contra a vida de ninguém, né? E se esse julgamento que foi feito foi um julgamento errado, cheio de vícios, né? Condenou um inocente à morte? E aí, como é que ficaria? Então, como eu disse ontem, nós não temos o direito de condenar ninguém à morte. Mesmo que isso preserve nossa vida, a gente não sabe, porque o que está escrito para nós já está escrito, né? Às vezes aquele que está sendo condenado ali é um perigo para a sociedade, é um perigo para nós, mas e aí? Não tem só ele como perigo. Às vezes a gente condena aquele lá à morte, ele vai morrer, né? Mas outro vai fazer o que ele não pôde fazer. A gente não sabe, né? Então, vamos procurar conservar a nossa vida, né? Não é só matando os outros, os prováveis, né, causadores de morte, causadores da nossa morte. Não é só matando eles que a gente consegue, né, proteger a nossa vida. Tem várias maneiras que a gente pode, e uma delas é a inteligência, é a sabedoria, né? É colocar o amor ao próximo no caminho sempre. O amor afasta o mal, afasta tudo aquilo que é contrário a ele. Ele vence tudo e a gente tem que ter confiança nisso, tá certo? Que Jesus nos abençoe e nos dê uma ótima terça-feira com muita paz, alegria, saúde, trabalho, prosperidade e muita fé. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se Ele quiser, e eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.